Sou professor de matemática. Está dando vergonha de ver o Pipinho falando que quadrado não é retângulo. O Flavinho está dando uma aula de matemática aí. O Facencani na prova errava até o nome, gente. E a foto dele aqui, do professor Vitor Hugo. Você tem direito a responder. Ah, que mudou minha vida no IBEM de matemática, né? Só isso. Mudou. Hoje você foi confrontado com uma pergunta no ar, em rede nacional. Inveja. Eu te perguntei se quadrado não é um retângulo e você não sabia o que dizer. Não mudou nada. O quadrado é um retângulo não vou com 4 dormir. lados iguais. O importante é saber se no final do mês, com a somatória das contas, elas estão sendo pagas Você não sabe integralmente. fazer conta direito? Então tá bom. O importante é isso. A única coisa que a matemática serve para mim é para eu somar se as contas do mês podem ser pagas com o salário. Não, você Se ficou fechar, falando de tá 4 ótimo. quadrados O resto, hoje no- amigão, olha, no campo. que o seu conhecimento Você não seja consegue levado dividir a quem o quer campo ter. de Isso aí futebol pra em mim tá 4 ótimo. quadrados, meu amigo. Tá ótimo. Você não consegue. A proporção é diferente. uma das Não, coisas na que outra mais- aula pra ele. São Peraí. 4 mini retângulos. Exato, são 4 retângulos. Porque Você o não campo consegue é dividir um retângulo. campo de futebol em 4 quadrados. Você consegue, se o campo fosse quadrado, você conseguiria. O campo é quadrado? Claro. Não. Fica tranquilo. Então, Fica tranquilo. você nem Mas pode uma aula explicar. geométrica do Olha, eu vou dizer agora, o que mais me... O que mais O professor Vitor Hugo agora Não, mas aplaudiu o Flavinho. mudou a história dos Sim, 4 mudou, quadrados aí que você claro. falou. Não, O realmente. que mais me tem surpreende quatro aqui, quadrados dentro o do que campo. mais me surpreende Só que os 4 quadrados não necessariamente são... Não, São não, quadrados, não, 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 então, não. cara, não faz o quadradinho de 8. Então vai sobrar espaço no campo. Não, vai sobrar espaço do campo. É lógico que o Dança cara, o o idiota quadradinho não de pode oito. ficar Você dentro do dança gol, por quadradinho? exemplo. Você já dançou O cara não fez quadradinho de 4 quadrados na pequena área. Eu acabei de falar, quando a gente não domina um assunto, não fala. É lógico. Isso é igual areia Aqui movediça. é difícil explicar. Mas esse é o problema. Você quer falar de tudo, ó. O que me surpreende aqui... Tudo. Você fala qualquer coisa. Peguem, vocês estão com dificuldade, ou não vão ligar para eles? Pegue o vídeo lá acho que é do Marcelino Toral, que é o técnico, que agora está no Valência, inclusive, que fez um treinamento muito legal. Time 4 quadrados? Time do Villarreal que não na Olha, o que passada mais foi me muito surpreende bem. aqui, Esse ano tá lendo horrível. as mensagens, é que as pessoas que estão nos assistindo estão achando isso o máximo. Então, por exemplo, isso aí os caras falam, os caras vêm lá, criticam a matéria. Pô, esse programa faz umas babaquices, as bobagens. Estamos ajudando a educar as crianças, inclusive. Amigo, a gente dá o que o povo quer, parceiro. A gente se diverte, o povo se diverte. Não é não, Sormani? Viu, Sormani? Olha o que virou. Não, o Sormani queria discutir coisa séria. E o Flavinho, você não dá. intelectualidade do O Flavinho? outro dia mandou você ir no oftalmologista aqui. Ó. Não, mas o Flavinho é um cara, o Flavinho é um cara culto. O Flavinho poderia dar aqui no programa, em 10 minutos, aí uma receita diária para ajudar também. Porque tem muita dona de casa que assiste O André Vulgo Batu sumiu, né? Então. Bem, já... Tira essa porcaria desse eco. É da hora. Eu acho o eco máximo. Você acha? Então Não, deixa velho. o eco. Antigamente o Bem, já- eco gostava. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Aqui no Rio de Janeiro, você ouviu rádio? Isso. No Rio? É legal, tudo tem com eco, eco. Tem eco. Isso que é o programa Raiz. Discutem até tamanho do escudo do clube. Felipe Lopes Campos, bem já. Esse programa tá show de bola. Hoje, discutir tamanho de logo no GC foi o melhor. André Gritti. Ele foi o Gritti. É o nome dele. Bem já. André Gritti. Esse tem que ser italiano, GRI. Você vai sentar aqui do lado dele. Isso aí. Eu vou trocar de Vocês posição. são demais. Não, você só fica PQP discute até a proporção da imagem. É por isso que o programa é muito raiz. Gente, vocês não podem estar gostando Sem disso. interromper você, Benja. Inter e Grêmio. Inter e Grêmio, tá direitinho. Não. O segundo do Grêmio tá maior. Não, mas é que o Inter incorporou esse anel branco em volta. Você já viu o anel branco? Você olha ali, ó. Tem cara sujeito. Incorporou em volta do escudo já. Tem cara... Quer que eu fale já? Ô, mantém o nível, Pipo. Já, do Inter? Os caras estão pedindo pra gente ganhar o troféu imprensa, velho. Não, nós não vamos ganhar nunca. Não, Você não vai ganhar. Eu nem nessa festa vou. Eu vou. Tá louco conhecer o Silvio Santos, ganhar? Tá louco. Não, aí sim, claro que sim. Você não ia? Ah, não, é do Silvio Santos? Vou. Troféu imprensa, cara. Ah, legal. Não é naquela lá. O Silvio Santos é demais, Aquela lá cara. também tá fora. E o Silvio Agora, Santos pra é meio gente mudar o underground assunto, agora. vamos mudar o assunto, vamos falar, porque agora domingo também tem final de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista no Morumbi, primeiro jogo da partida, São Paulo e Corinthians. Primeiro jogo da partida. Primeiro jogo da No final. jogo da final. Primeiro Olha o que jogo o da Pipinho final. fez com você. Se algum professor de português estiver no Twitter, por favor. Vingação. Primeiro jogo da partida. Não, foi um lapso. Vingativa. Se algum professor estiver ali, pode dar uma aula também, porque é só Dá pra porrada. você mesmo. Na matemática, Não,
nós estamos emborrecendo tudo. Não, mas deixa eu te falar, mas foi um lapso. Foi um lapso. Foi um lapso. Lapso. É que é duro, rapaz. Ele vai se dar o troféu. Tem hora que o cara tem lapso. O cara fala no ouvido, Vamos falar um pouco sério. Vamos falar um pouco sério. Domingo tem final de Campeonato Paulista, o primeiro jogo da final, São Paulo e Corinthians. E 45 mil ingressos já vendidos. Mas o que 47, a produção já atualizou. Agora, o que tem de gente... Os caras também reclamam de tudo. O que tem de São Paulino reclamando do preço do ingresso para domingo e corintiano reclamando pro outro, é final de campeonato. Mas pera lá. O ingresso mais barato pro jogo do São Paulo é 100 pau, cara. Mas é o final de campeonato. Mas, Benja, desculpa, cara. Faz 16 anos que não tem um jogo desse. Tá louco, mano? Vocês pedem a presença do público. A torcida do São Paulo ela tem comparecido. Ela tem prestigiado o time, até mesmo em momentos que o São Paulo não estava bem. Agora, quando chega uma final que o cara quer ir, vai lá e sangra o torcedor? Veja, por exemplo, o São Paulo não tem aquele negócio de fidelidade que tem no Corinthians, que tem no Palmeiras, que tem outros planos aí pelo Brasil afora. Aliás, o torcedor reclama muito. Então aí o cara que não vai, não vai durante o campeonato todo, senhor Mani. O cara não foi. Ele não foi. Ele não gastou R$1 para ver o São Paulo. Chega no último jogo, ele tem 100 pau para dar. Agora aquele cara que foi o campeonato inteiro, ele não vai. É a lei da oferta e da procura. Você vai falar na lei da oferta e da procura? Mas o Pascoal essa lei existe no mercado. Mas aí, o Pascoal, o cara que foi o cara que foi durante o campeonato inteiro, prestigiou o time, na boa, na ruim, na chuva, ele esteve lá. Agora, o último jogo, ele não pode ir, porque tem um boneco que não foi nenhum jogo e quer pagar pra ir. E que tem todo o direito de ir. Claro. Não tem, discordo. O São Paulo deveria colocar a fidelidade. Mas o São Paulo deveria... A fidelidade tem que ter. A fidelidade, eu concordo. Óbvio. Aí o torcedor do Corinthians está reclamando do preço na arena também. Por vez. É absurdo, Pascoal. Eu acho absurdo. Por vez. Deixa eu só dizer assim, isso não é de agora. Isso não é de agora. Estratégia. Eu trabalho na imprensa como jornalista já há mais de 40 anos. Você era um felizardo. E graças a Deus. Agora é o seguinte, isso acontece em toda final de campeonato. Toda final de campeonato é a mesma reclamação. É a lei da oferta e da procura. Não dá para caber. É um jogo de uma torcida só. É do São Paulo, a torcida do São Paulo. Se fosse dividido, muita gente ia reclamar também. Ah, porque não tem espaço para a torcida toda. Agora tem espaço para a torcida toda. Vai a torcida do São Paulo. Ah, mas porque o ingresso está caro. Já tem 47 mil ingressos. Significa dizer... 48. 48. Acabou de atualizar. Que vão 60 mil pessoas no Morumbi. Vão para 60 mil pessoas no Morumbi. É uma choradeira. Não, você está vendendo. Se tivesse tudo encalhado, aí você fala assim, bom, a estratégia foi equivocada. Não está vendendo nada. Mas não é o caso. Já venderam 48 mil. Hoje é sexta-feira, 10 para as 2 da tarde. Falta um dia e meio ainda para acontecer o jogo. E geralmente no dia do jogo eles não... 2 dias, né? Sábado, no Morumbi até perto do jogo. A tendência é chegar no qual vai ser a carga? 65? Geralmente é isso. A tendência é chegar. O São Paulo tem que fazer dinheiro. Porque senão... O torcedor vai cobrar. Ah, mas também não tem centroavante, não tem lateral, não tem goleiro, não tem... É agora, é hora de fazer dinheiro. Não, e sabe o que é engraçado? Eu ouço falar o seguinte, olha, tem que fazer um preço mais barato para um jogo normal e para aqueles jogos mais importantes, um preço mais caro. Domingo não é um dos jogos mais importantes, é o jogo. Mas você cobrar o ingresso mais em conta 100 pau? Gente, é uma decisão de campeonato. Quem regula isso é o mercado. Mas é que tá uma decisão de campeonato. O cara que não foi o campeonato inteiro. Não sei se é o cara que não foi o campeonato inteiro. Às vezes o cara que pode ter ido o campeonato inteiro e também vai na final, porque ele é um cara que tem dinheiro. Deixa eu te falar, você vai numa Copa do Mundo, o jogo da primeira fase é um preço. Copa do Mundo, Benjamin, é de 4 em 4 anos e não é pro povão. Jogo de... Deixa eu te falar, final de Libertadores, Libertadores, o preço não é o mesmo preço da primeira fase. Não é. Semifinal de Libertadores, o preço não é a primeira fase. Quando o Corinthians chegou no Por isso que é legal o ponto Corinthians, tá vendo? É o mesmo preço. O Pacaembu, os setores populares ali, o tobogã, a arquibancada verde e amarela, foram mantidos sim o mesmo preço. Aumentou o valor daquela numerada que era coberta ali, que era cadeira VIP. A cadeira VIP, que custava 600 pau. Então eu acho que você tem que cobrar mais de quem pode pagar mais, cara. Agora a torcida, principalmente aquela mais popular, aquela que está presente sempre nos grandes jogos e até nos piores momentos. Os caras não vão, pô. Tá vendendo ingresso. Não, Sr. Mani. Sim, Sr. Mani, o ingresso ele custava 30 ou 40 pau. Ele foi para 100. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Mas o Procon deveria intervir nesse tipo de coisa. Se o Datafolha fizer uma pesquisa para saber qual é o poder aquisitivo de quem comprou o ingresso, ou o Ibope, ou
Paraná Pesquisa, sei lá qual instituto de pesquisa, aí nós vamos poder discutir. Porque Sr. Mani, você usa muitas vezes a internet quando você quer pegar algum argumento aí para corroborar com a sua tese. Basta você pegar a internet aí, principalmente nos tópicos da torcida do São Paulo, e ver o que o pessoal está falando. Então, basta você ver, o pessoal está revoltado. O Wesley dos Santos falou aqui. É inadmissível você subir ingresso de 40 pau para 100. Mas às vezes o cara está revoltado quando levantou a bandeira pelos outros. O Wesley dos Santos falou aqui, olha, o torcedor do Corinthians reclama do preço do ingresso, só que todos os jogos para volta já foram vendidos. Então, qual é a chance dos caras ganharem dinheiro? Mano, vai perder? Eu sou favorável a você ter o plano de fidelização. Foi 40 pau, não foi? O plano de fidelização, o plano de fidelização para mim é importantíssimo. Eu acho que você tem que valorizar o cara que ao longo da temporada te dá mais retorno do que o cara que vai lá só na final na boa. Eu acho que isso é justo, é muito legal. Mas o clube tem o direito de ter a variante do preço do ingresso dele, de acordo com o espetáculo. Ele tem um jogo que é talvez o mais importante do ano até aqui, uma forma dele ganhar uma grana. O show daqueles caras que gritam lá, tudo mesmo preço? Porque a procura vai ser tanto maior até em muitos momentos do que a oferta colocada. Então o São Paulo tem o direito também de valorizar o preço dele. Só ao mesmo tempo, eu também penso que dentro dessa valorização de ingresso, o cara que tem a fidelização do ano tem que ter um pouco mais de privilégio também. O show desses cantores que você gosta que grita aí, é tudo o mesmo preço ou não? Não, lógico que não. Claro que não. De muitos anos pra cá mudou, até os grandes shows mudaram. O Benja é sempre preço, é sempre de graça. Antigamente. Ele paga. Isso é. Antigamente. Há controvérsias. Ele promete, quando ele promete. Por exemplo, antigamente os grandes shows, você tinha uma pista só. De uns anos para cá, se inventou a pista VIP. Se cobra mais caro ainda dentro de uma pista e se cobra mais barato a outra. Mas o show é uma vez por ano. A Lailinha, tem time aí que final de campeonato também. Tem time aí que final de campeonato também. É uma vez a cada 10. É aquilo que eu falei, esses caras que estão reclamando, eles não abrem mão de tomar uma cachaça, uma cerveja, comer uma pizza, comprar calça rasgada, porque virou moda. Né, Flávio? E eles não abrem mão disso. Mas no futebol ele abre mão. Tem gente que compra um tênis por semana. Olha, eu não vou sair esse final de semana porque eu vou guardar dinheiro, porque no outro final de semana é a final do campeonato. Pode falar? Você tem razão disso aí, sabia? As pessoas só reclamam quando é pro jogo de futebol. Mas ninguém vai no boteco da esquina e gasta 100 pau de cerveja. É isso que eu tô te falando. Porque hoje você não sai na rua se você não gasta 50, 60 pau. Olha aqui, ó. Você vai no boteco, tudo lotado. Deixa eu te falar, sem sacanagem, sem sacanagem. Isso. Então, Sem sacanagem. eu te falei. Ô, Flavinho, antigamente... Uma batata frita e 3 cervejas dá 70 pau. Eu e você temos mais ou menos a mesma idade, uma idade, você é um pouco mais velho que eu. Antigamente você ia pra comer uma pizza, porque era um programa barato. Era barato, hoje não é mais. Um cheeseburger, um x-salada, é porque, ó, estamos sem grana. Hoje você sai pra comer um cheeseburger, x-salada com a tua mulher e com teus filhos, em 4, são 250 reais, cara. Peraí, na arena, na saída do jogo, tem pizza de 10 lá. Isso é legal. Mas o que eu tô querendo, falar é o seguinte, que é verdade. Nossa, só se reclama pra jogo de futebol. Você não pode. Aí aparece o Chitãozinho e Chororó fazendo um show. Caro pra cacete. Ninguém fala nada. Ninguém aparece na rede social reclamando. Só se reclama no futebol. A Lailinha Regina, o Mano é muito chorão. O Pascoal tem razão. Lei da oferta e procura. É caro sim, mas em final vende. Então, mas a Lailinha é uma patricinha que deve poder pagar. Quero comprar. Lailinha. Posso terminar? Pode. Então eu vou começar de novo. Não, porque ela não terminou. O Mano é muito chorão. O Pascoal tem razão. Lei da oferta e procura. É caro sim, mas em final vende. Quero comprar o ingresso pro jogo da Arena e eu já sei que a chance é mínima. Para de chorar, mano. Eu discordo de você, Lailinha. E tem mais um pra você. E tem mais um. O Camargo. Já vai junto que é pra você. Esse Mano é muito modinha. Não é? Esse Mano é torcedor. Esse Mano, os torcedores que estão reclamando, são os modinhas da geração 2000 que nunca foram numa final. Então vamos lá. Paga o seu modinha deve ser você, que inclusive não deve ter ido em um jogo sequer. Pode ser do Corinthians ou do São Paulo, não vou responder. Você deve ser o modinha, porque não deve ter ido. Não sei nem que time você torce, mas possivelmente você não foi em um jogo sequer do Corinthians ou do São Paulo. E agora na final deve estar querendo comprar ingresso. É o cara que durante muito tempo fica esperando o momento oportuno para agir. Por exemplo, o cara que foi durante o campeonato todo,
Ele deve ter gastado uns 400 pau ou até mais num setor popular para poder prestigiar, tanto São Paulo quanto o Corinthians. Chega agora numa final, ele tem que praticamente gastar 1/3 ou 1/4 do que ele gastou o campeonato inteiro por causa de um jogo. Isso é absurdo. Continuo falando aqui. É absurdo, é lamentável o que a diretoria do São Paulo fez. O Thiago Rodrigues... Do Corinthians não. Do Corinthians também aumentou e vendeu tudo. Mas, ô Pascoal, o aumento do ingresso do Corinthians não foi tão desproporcional como foi do São Paulo. Não foi. Sou sócio do São Paulo. Sou sócio, Thiago Rodrigues, sou sócio do São Paulo. Vou nos jogos, o ingresso para mim como sócio ficou R$80. E para não sócio ficou R$50. O meio ingresso. Acabo não tendo vantagem nenhuma, sem contar que ontem abriu para o público em geral e já tem ali, xinga aqui, corintianos postando que compraram ingresso. Pablo Machado, Benja, é óbvio que todos os ingressos iam ser vendidos. O Corinthians e o São Paulo têm muitos torcedores em todas as classes sociais, mas é injusto. O ingresso ser barato no início do campeonato e na hora da cereja do bolo, que afinal o ingresso é caro, é assim. Se você for assistir uma Champions League, é um preço. Vai comprar a final da Champions League, vai a final da NBA. Vai ver a final da Libertadores. É assim. Então o que vocês pregam é o seguinte, estádio vazio todo o campeonato, vai chegar na final, você vai e gasta o dinheiro, é que vão cobrar um absurdo, você gasta só na final. Não vai nenhum jogo no campeonato, não vale a pena. Mano, ninguém tá pregando nada. É assim que funciona, e tá dando certo. Mas é que não tá dando certo, senhor Mano. A maior parte do público, ele prestigia o time durante o campeonato inteiro para ele ter um privilégio de estar no mesmo estádio num jogo de final. Qual é o interesse que o São Paulino tem de ver um jogo contra o Novo Horizontino num sábado à noite? É justamente aquele ponto para ter uma prioridade. Tem ido. Vamos esquecer o São Paulo que não tem um plano de fidelização. Corinthians e Palmeiras. Os caras vão. Mas é que tá. Custa caro. Mas é isso que eu tô falando, não é caro, gente, assim, não é caro. O futebol é uma indústria. É uma indústria. Você entendeu? E não é uma brincadeira. Ô, senhor Mário, o aumento de preço dos ingressos do Corinthians não foram tão desproporcionais como foram os ingressos. Você não sabe qual é a realidade de um e de outro. Você não sabe. Óbvio que eu sei. Do Corinthians? Do Corinthians tem muito torcedor reclamando. Também, Benja, mas é que tá. Existe dependendo da tua categoria no plano, lá você tem um desconto proporcional dentro do... Mas aí é o que o senhor Mani falou, se você vai regularmente, se você vai ter o seu ingresso garantido e com um preço menor. O Anselmo Afonso fala pra você. Regularidade. Mas é um absurdo aumentar também. Anselmo Afonso, mano, um casal no cinema no fim de semana com pipoca dá quase R$150. Isso é um absurdo. Qualquer ingresso de teatro é de R$80 para cima. Sim. Isso é loucura. É por isso que tem um monte de cinema quebrando por aí, porque ninguém vai, é caro. Não vale a pena. É por isso que tem um monte de peça de teatro aí que tá as moças. Final do campeonato. Não pode custar o mesmo preço de São Paulo e Novo Horizontino. Não pode. E outra, o senhor Mani, o futebol, cara, ele durante muito tempo, ele foi uma válvula de escape ali para os torcedores terem uma opção de lazer. França. Hoje, infelizmente, só para concluir, Benja, você ser sócio de um clube é um negócio muito caro. Principalmente se você for comprar um plano familiar. É um negócio inviável. Então, muitas vezes, o pobre, aquele cara que não tem opções de lazer, como você bem disse, ele não tem condições de levar a mulher no cinema e tudo mais, ele usava o estádio como uma opção de lazer. Hoje, ele não tem mais essa condição. França fala aqui, mano... Não é verdade, porque na época que o ingresso era barato, o estádio vivia vazio. Estou falando hoje. O França... Não, estou dizendo para você que não é verdade. Antigamente era muito mais fácil os caras ser sócio de um clube. Hoje não é. O futebol era usado como válvula de escape, ou então era usado para as pessoas irem se divertir, etc. Não é verdade. O PVC mostrou aqui a média de público que era mais baixa que agora. O mundo hoje em dia ele está muito diferente do que era no ano passado. O ano passado não, perdão, há 10 anos, há 15 anos. O ano passado, por exemplo, teve uma amostragem ali, eu não lembro de qual revista que foi, que fizeram uma pesquisa. Cara, existe hoje, senhor Mani, até de maneira involuntária, não é algo que o pessoal está tentando fazer, talvez de propósito, mas existe um up de classes sociais dentro dos estádios brasileiros. O público hoje, de classe C e D, ele praticamente não frequenta mais, porque é muito caro. Mas nunca frequentou. É muito caro, frequentou. Antigamente frequentou. Vivia vazio. Mani, os principais jogos do Corinthians, vamos pegar o Corinthians como exemplo, que é o time que acompanha mais. O PVC mostrou a média de vamos lá. Então vamos lá. Eu dou fatos para vocês aqui. O PVC mostrou os números. Mais barato. Peraí. O Corinthians ele tem uma média de público esse ano, senhor Mani, de 32 mil pessoas e subiu até um pouquinho. Acho que está em 33 mil pessoas por jogo. Os dois setores que esgotam primeiro são os setores atrás do gol, que são os mais populares. O setor que realmente é deficitário na Arena Corinthians é o setor caro. Sim, mas o PVC trouxe aqui, o PVC trouxe os números, que a média de público nos anos 80 e 90 era menor do que agora. Não, 70 também. Era menor. O clássico enchia. Essa história que antigamente no final do pandemia vinha lutado, que o Pacaembu... É mentira, mas a fidelização, senhor Mani, ajudou agora. Exato. Ao público realmente frequentar mais, porque quando chegar um jogo filézão, o cara vai ter o que eu sempre falo. É o que eu sempre falo. Os estádios estavam à disposição de todo mundo. Então, quem reclama hoje que o ingresso era caro, no passado não ia também.
Não ia também, tanto é que os estádios viviam vazios, à exceção dos clássicos. Agora os caras querem reclamar, vocês tiveram a chance de lotar o estádio. Seria uma tremenda sacanagem se você pegasse um estádio, um clube, que tem uma média de 100 mil pessoas, e o ingresso era barato, e você pega e aumenta drasticamente. Não foi feito isso. Ao contrário, melhorou agora. Aumentou o preço de ingresso e a média de público aumentou também. E quando construíram essas novas arenas, todo mundo sabia que a coisa ia mudar. O custo para abrir uma arena o França muito fala caro. que se você for no cinema agora, você vai gastar R$13. Se você for no horário mais convencional, final de tarde ou noite, vai pagar 30 ou 40. Cadê a indignação do mano? Não vai em cinema. Deveria no cinema, ir, ninguém torce cultura. pro Cinemark, velho. Não é isso, mano. Quem torce pro Cinemark? Ninguém. É a distinção de programa. Essa foi a visão mais bronco, do cara mais bronco que eu já vi na minha vida. Quem torce o cara mais Cinemark bronco, chegou, o cara mais Agora bronco. Flamengo, Custa Corinthians, 40 São Paulo. pau pra ir no cinema. Escuta aqui, eu não vou no cinema, coisa nenhuma. óbvio. Eu vou torcer pro Coringão. E não sei o quê. Quer dizer, O cara entendeu? torce pro clube, ele não torce pro filme. Vocês estão fazendo uma comparação. Eu vou ler mais 4 tweets aqui desse assunto que está bombando e nós vamos ver um VT Mas tá aí. todo mundo feliz com o Mano, pelo que eu tô vendo Olha, aí. o professor, popular, esse mano não sabe de nada. Avisa ele como funciona a Bolsa de Valores. Se um ativo tem muita procura, o preço sobe. Ele quer comparar. Se esse mesmo ativo não tem procura, o preço cai. É simples. Lei da oferta e da demanda. O tubarão de terno. Cidadão público aqui não é Europa nem Estados Unidos. Tubarão de terno. Tubarão de terno. visão é essa. Tubarão de terno. É papo furado dele. Aqui não é Europa nem Estados Unidos. O povo humilde sumiu dos estádios. Isso é segregação. É óbvio que é. Futebol é para os pobres. Isso acabou. Basta. Basta de preconceito contra os menos abastados. Também acho, é um apartheid futebolístico. Nunca esteve lotado os estádios. Nunca foi. E quando era barato o ingresso, o pessoal também não ia. É mentira dizer que futebol era para pobre. O time da Parmalat campeão, os caras campeão iam e no campo 16 mil, a média foi 16 os caras não iam no estádio. Antigamente as opções de lazer eram muito maiores do que eram hoje, mas é verdade. sempre tem. Não é verdade. Não. Hoje em dia, Você opção de liga lazer uma é muito televisão, maior. Antigamente era muito mais caro você fazer uma matrícula num clube do que é hoje, senhor Mano. Hoje é Mano, a caro. opção de lazer hoje é muito maior do que no passado. Como assim? Você tá louco. Por exemplo, o Campos de Várzea. Hoje se viaja até muito mais. Pô, hoje é fácil você mais. viajar. Não, você tem shopping, videogame, tudo que é você canto. tem parques, Fala, mano. você tem tudo. Você Hoje tem uma TV, opção de você vê o que lazer, você quiser. tem Pega, televisão por a exemplo, o cabo, você Campos tem de tudo. Várzea em São Paulo. Quantos existem? Opções de lazer hoje, se você não Isso pagar, é pra você jogar não tem, bola. gente. Olha aqui, a Opção de Ana lazer, Luísa. piscina, tudo. Opção de lazer é outra coisa. A Ana Luísa Franceschi. O povo, mano, você reclama do preço, mas paga R$400, 400 conto no show da Sandy Júnior. É só guardar dinheiro. As pessoas primeiro, só eu não sabem, paguei. as pessoas só sabem reclamar. A Lailinha Regina fala: quanto choro. O PVC e o Sormani já mostraram os números e o Mano tá brigando com os números. Peraí, eu não estou defendendo o meu ponto de vista aqui, porque graças a Deus, hoje, se você quiser pagar um ingresso um pouco mais caro, eu posso. Eu estou defendendo o ponto de vista de quem não pode. Eu não posso ficar olhando aqui só para o meu próprio rabo. Eu tenho que falar a respeito do que o povo está pedindo. E hoje é verdade. É verdade. Nada, mano. Hoje, Sormani, você usa muitas vezes a internet como termômetro para saber alguma coisa ou para medir o teu argumento ou corroborar com ele. Basta você abrir a rede social e ver o tanto de São Paulino aí que está revoltado porque foi o campeonato inteiro. lê aí, por favor, Benjamin, São Paulino o futebol revoltado aí. nunca foi lazer de pobre. Nunca Sempre foi, como não? Nada, os O estádios futebol é viviam popular. vazios. Como não? Os estádios viviam para. vazios. Para. Viviam vazios. Senhor Mano, Só os isso. estádios. Deixa eu só falar, eu não falei nada não do falou assunto. nada até agora. Porque eu acho que a gente não tem, do mesmo jeito que a gente não tem dados para medir, a gente tem dados de número de pessoas, né, que vão aos estádios. frequência. Só que a gente não tem uma divisão de estratos socioeconômicos. A sensação que eu tenho é que no passado, embora os estádios realmente não ficassem cheios, acho que a média de público no Brasil sempre foi baixa. Sempre foi baixa. Exceto os grandes clássicos que a gente lembra dos. Mas isso é impressionismo, é percepção mesmo. Então eu também não tenho dado, porque esse dado não existe. Mas a impressão que eu tenho é que as classes sociais e econômicas que frequentavam estádios no passado, elas eram diferentes do que hoje, entendeu? Então, eu acho que o futebol era mais para pobre do que é hoje.
Eu acho que quem ia a estádio, embora em pequeno número, né, era gente mais pobre do que hoje. Mas teve hoje... mudança das classes, então, né, Flávio? O CDI de antigamente... Teve muita gente que subiu. Não é mais eu acho que os estádios hoje são mais caros. Espetaculosos. Há um pouco mais, há mais segregação, né, dos setores e tudo mais. Mas a sensação que eu tenho, por ser um frequentador de estádio de muito tempo, é que as pessoas que iam ao estádio antigamente eram pessoas mais simples. Queria te perguntar uma coisa. Hoje não. Hoje a coisa é mais inviável para as pessoas mais simples. O público do Canindé mudou por ser um estádio mais raiz em relação à Arena Corinthians, por exemplo? Na década de 80, a torcida portuguesa ia, hoje não vai ninguém. A portuguesa não dá para usar um parâmetro, não é sacanagem. Porque às vezes os poucos que vão... O tipo de torcida da portuguesa sempre teve uma torcida de um extrato social um pouco mais elevada. Pequena, é pequena, comerciantes, basicamente, descendentes de portugueses, então... E hoje são menos porque... O Lucas Santos falou, o Mano está muito nervoso. Ele está sendo um tanto hipócrita, pois ele fala em valores de ingresso e esquece que ele... Sabe uma coisa que fica engraçada? O Palestrino fala, concordo com o Sormani, os caras gostam de reclamar de tudo, tem que achar algo para reclamar. O Pipinho Água Santa, bem, o Mano está passando vergonha. O show da Sandy Júnior foi muito mais caro que essa final no Morumbi, esgotou os ingressos rapidinho. O Pipinho, meu homem... É o cara mais sensato e inteligente do programa. É uma vírgula. E tá jantando. Pipinho, meu homem, é o nome do cara lá. É o nome do cara. Pipinho, meu homem. É o nome do perfil. Peraí. Então lê. Não é. Lê aqui. Não, acho que eu tô zoando. Peraí, lê aqui. Lê. Não, ele fala... Lê alto. Tira daí. Veja, o Mano tá passando vergonha. O show da Sandy Júnior foi muito mais caro que essa final no Morumbi e esgotou os ingressos rapidinho. Tiveram que abrir um show. Vai. Ponto. O Pipinho, vírgula, em caixa alta, meu homem, é o cara mais sensato e inteligente do programa. Tá jantando o Mano. Como é que chama o autor da mensagem? Pipinho Água Santa. Bom, o cara que quer comparar o show da Sandy e a última aqui, vai pra lá pro inferno. O show da Sandy Júnior é algo... Não é. A dupla tinha até parado de Não é o meu gosto musical, mas é uma coisa que chama atenção e as pessoas querem ver. Uma final de campeonato é uma final de campeonato. Tem muita gente é o jogo mais importante do campeonato. No caso, para o torcedor do São Paulo em especial, a última final de campeonato para o torcedor do São Paulo foi que ano? 2005. Final não, mas antes. Porque 2005 foram pontos corridos. Exatamente. Em 2005 não teve final. São Paulo teve só na Sul-Americana. Foi jogo da Sul-Americana contra o Tigres, que não acabou. Putz, 90 e pouco. Não. Foi 90 e pouco, não. São Paulo... Foi 2003 contra o Corinthians. Ou seja, 16 anos. Mais tempo do que o Sandy Júnior não fazer um show. Tem muita gente que reclama, Benja, de ingresso de Fórmula 1, né? Sempre que sai o valor dos ingressos da Fórmula 1 aqui em São Paulo, lá em São Paulo, as pessoas reclamam para burro, né? Porque eu não sei qual é o valor, mas digamos, R$800 para um fim de semana de Fórmula 1. É caríssimo. R$800 é quase o salário mínimo. Mas aí assim, é a mesma coisa, assim, guarda dinheiro durante o ano, guarda R$80 por mês, é uma corrida por ano, né? Outra coisa, são 3 horas de atividade no sábado, mais 2 horas e meia no domingo, 3 horas na sexta, mais 3 horas no sábado e mais 2 horas de corrida no domingo. Se você pegar esse valor e dividir pelo tempo de atração que você tem ali, acaba sendo mais barato do que um jogo de futebol. Olha aqui. Você paga então, Flavinho, há 16 anos que um torcedor de São Paulo não vai ver uma final de campeonato. Olha lá. 16. O Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou os 2 jogos de 3-2, jogo de ida e o jogo de volta. Os 2 no Morumbi, né? Tem um rapaz aqui, um mineiro, inclusive, o Christian Scarbelli aqui. Ele disse que para o Campeonato Mineiro o ingresso mais barato custa R$40. É final de campeonato, mais igual. Barato. Tudo bem. Minas tem Minas tem uma realidade, Rio de Janeiro tem outra, Rio Grande do Sul tem outra, São Paulo tem outra. E o apelo São Paulo e Corinthians, por exemplo, às vezes pode ser até maior. Atlético e Cruzeiro, afinal, Por que o apelo São Paulo e Corinthians pode ser maior que Atlético e Cruzeiro? Porque Grenal? Porque essas finais tem toda hora. Todo ano, né? Todo ano. Então, o torcedor meio que já tem na consciência que em 90% dos casos... A última final, Corinthians São Paulo, Campeonato Paulista. Vamos ver um pouco, então. Porque ele é mais esporádico. Ô, Pipo, vamos ver um fundo com o tamanho de time, pelo amor de Deus, porque vai ter imbecil que vai falar... Não para de xingar de imbecil. Para. Mania de xingar, não precisa xingar. Tudo. O cara tá assistindo a gente, o cara tá mandando... Mas ninguém precisa xingar o cara. Ninguém Ninguém é imbecil.
Vamos ver essa matéria muito legal aí, porque domingo é dia de São Paulo e Corinthians. Cidade de São Paulo vai parar, vamos ver. 16 anos depois, São Paulo e Corinthians voltam a decidir um campeonato paulista. No século será apenas a segunda final protagonizada por um clássico majestoso. E que final? O São Paulo chega como uma surpresa depois de iniciar o ano com demissão. E inovação no comando técnico. Eliminação. Saída tumultuada de jogador. O time que já foi treinado por Jardine, Mancini e agora Cuca precisou se reinventar, precisou unir experiência e juventude. Precisou achar o rumo para o fim da crise. Não é assim, você plantar uma semente e logo colher. Ela requer um tempo. A gente pode colher um paulista, estamos na final, temos metade de chance de ser campeão, mas se você não colher, ou colhendo, você vai ter que trabalhar, lapidar bem esses meninos, junto com os outros mais experientes que a gente tem, para que a gente possa formar uma equipe muito forte para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo chega para o primeiro duelo das finais com moral. No meio do caminho, enfrentou o milionário Palmeiras e empatou os 2 jogos no tempo regulamentar. Além de ter conquistado a classificação nos pênaltis dentro do Allianz Parque. O São Paulo vem de uma recuperação. O Corinthians, apesar de ter tido uma classificação difícil contra o Santos, é um time que já está jogando junto há mais tempo, que tem um treinador que conhece há mais tempo o seu elenco. Então, acho que o São Paulo tem a sua chance, mas sabe que vai ter muita dificuldade. O Corinthians também chega para a final depois de bater um rival nos pênaltis. E isso, por si só, já infla a moral do time. No entanto, o Timão, dos últimos 5 jogos, venceu só 1 com bola rolando. Foram 3 empates e uma derrota entre Paulista e Copa do Brasil. O Corinthians jogou mal, todo mundo sabe disso, então nós temos que valorizar a vitória nos pênaltis, sem merecimento, mas a vitória. Classificado na Copa do Brasil, classificado na Sul-Americana, finalista do Campeonato Paulista. Mas os ânimos do Corinthians não estão nessa positividade toda, não. Eu ganho um jogo na Arena Corinthians de 1-0 de uma jogada de bola parada, que eu treinei. E o técnico adversário, meu amigo, fiz questão de ir no vestiário cumprimentá-lo. Ele falou assim para mim: é fogo perder o jogo de 1-0 de uma bola que eu sabia. Mas como você sabia? Ele falou: fique esperto. Passaram. Você concluiu que foi um setorista que acompanha o dia a dia do Corinthians. Porque isso aconteceu. É isso que vem? Né? Mas, é isso que vem. Mas Por que você está tão incomodado? É você, um deles? Não sou eu. Vem aí um clássico pesadíssimo, pesado pela história e pela pressão que empurra cada um dos times para essa conquista. Pipo, tem favorito? Tem. Eu acho que pela animosidade, pelos últimos jogos, o São Paulo chega com mais gana que o Corinthians para ser campeão paulista. E eu já penso ao contrário. Eu concordo com o Fazincani. Nesse momento, o São Paulo está jogando mais do que o Corinthians. Mais que o Corinthians e tem mais fome desse título do que o Corinthians. Eu acho que não significa que o Corinthians vá perder o campeonato, o São Paulo vai campeão. Favoritismo. Nesse momento, o São Paulo está melhor. Mas o São Paulo é um time traumatizado com o Corinthians. Por isso que eu acho que o Corinthians, por causa disso, o Corinthians... Aquilo que eu até brinquei aqui, o jogador do São Paulo está indo lá pro CT treinar, ele vê um motoboy, a camisa do Corinthians, ele bate o pneu do carro na guia. Ele se assusta. Isso é verdade. Isso é verdade. O cara tá lá, ó. Aí passa o motoboy, camisa do Corinthians. Ele perde a direção. Concorda comigo? É verdade. É verdade. Então, esse é um componente que você não pode esquecer. O São Paulo está melhor do que o Corinthians. Mas existe um trauma do São Paulo quando o São Paulo joga contra o Corinthians. O São Paulo não consegue ganhar. Tem um amigo meu que ele me contou o seguinte. Falou assim: senhor Mano, eu quando tem clássico, eu vou com meus filhos assistir. Tem clássico que eu vou para torcer. Tem clássico que eu vou para me divertir. Aí eu perguntei para ele: que clássico você vai para torcer? Ele falou assim: contra o Santos e contra o Palmeiras, eu vou para torcer. Contra o São Paulo, eu vou me divertir. Falei: por que isso? Porque eu sei que vai ganhar. Ele é corintiano. Porque eu sei que vai ganhar. E o jogador de São Paulo carrega esse peso, esse fardo de anos nas costas. Uma hora tem que mudar.
Exatamente. Agora é o momento. Você Agora ganhar uma final Agora, 6 anos depois. Tem que ter estrutura emocional para isso. Tem que ser trabalhado psicologicamente, não é nem bola. Mas o Cuca, ele tem essa estrutura psicológica para fazer isso, numa dessas de reverter um quadro adverso? O Cuca é um bruxo. Não, porque o Cuca, em que sentido? O Cuca, historicamente, ele é um cara que não... lidar com essa Ele é o Mr. Crowley. Não, peraí. O Cuca, ele não é desses caras aí que consegue reverter um quadro psicológico de forma assim, vou virar a chavinha. Vocês já viram inúmeras finais em que o Cuca participou, inclusive aquela conquista da Libertadores pelo Atlético Mineiro, quem chama pra si aquela preleção dos jogadores, as vésperas da cobrança de pênalti ali, Pascoal, foi o Ronaldo Gaúcho. Mas hoje ele tem o Mancini do lado. Não, tem uma diferença, mano. Uma garotada aí aquilo era o auge, era o cume de uma caminhada mesmo, né? Da qual o Cuca participou. Dessa daí não. O Cuca acho que é o cara que vai ficar menos tenso nessa. Claro, ele sempre fica, ele é explosivo e tudo mais e tal. Mas ele não participou dessa epopeia do São Paulo. Mas ele vai aparecer no pôster, né, Flávio? Sim, mas eu acho que ele não carrega tanta carga emocional para essa final quanto ele carregou, por exemplo, com o Atlético na Libertadores. O que eu acho é que ele é capaz, assim, um pouco mais... O Libertadores foi passando de pênalti, jogo difícil, um pouco mais afastado desse dia a dia que foi o dia a dia do São Paulo. Ele não viveu a crise do São Paulo de um mês atrás, né? Ele está chegando meio que... Eu não sei como é que vocês falam isso em português. Meio fresh, entendeu? Gente. Então, eu acho que isso ajuda. Isso. Tá chegando fresco? Isso ajuda, entendeu? Ajuda, porque vai dar confusão, ele vai ter mais... Acho que consegue ter mais serenidade. Ele teve menos envolvimento com os jogadores. Contra a palavra, serenidade. Ele teve menos envolvimento com a crise. Ele não afastou ninguém, entendeu? Ele não... O que você está fazendo? O quê? Meio fresh. Difícil, às vezes é difícil. Você não. Você não sabe nem que o quadrado é o retângulo, por exemplo. Meio fresh. Bom, enfim, é isso que eu acho. Mas o time de São Paulo, ele chega numa final de Campeonato Paulista esse ano jogando mais do que o Corinthians. Porque a última partida que o Corinthians fez, aliás, para falar a verdade, do mata-mata em diante, o Corinthians só fez um bom jogo, que foi a primeira partida contra o Santos. Ele jogou mal as 2 partidas contra a Ferroviária e jogou mal o segundo jogo contra o Santos no Pacaembu também. Ô, Pascoal, você acredita que o título pode ser decidido nesse domingo? Tanto por um lado quanto por outro? Vocês acreditam que pode acontecer isso? 3x0, 4x0, eu acho que... Mas você acredita que pode pintar? Não acredito que será 3x0, 4x0, uma partida com os 2 times envolvidos. E até com a perspectiva do Corinthians de colocar o Ramiro aberto pela direita, tirando o Pedrinho, tirando o Wagner Love. E vai jogar o Jadson também? O Jadson no meio campo, no lugar do Sornosa. O Jadson é decisivo. São jogadores que foram treinados nessa semana. Foram as variações encontradas pelo treinador. O Danilo Avelar foi poupado e deve jogar. Você acredita que ele possa... Quem vai apitar? Já temos o... Luiz Flávio de Oliveira. O segundo jogo é o Klaus. Agora, hoje de manhã, agora há pouco, o Andrés, presidente do Corinthians, falou, e de novo aquele assunto lá do ônibus, das pedras. Vamos ouvir aí o Andrés Sanches, presidente do Corinthians. Vamos ver. Porque toda vez que nós vamos jogar lá, é apedrejado o ônibus. Algumas quebrou o vidro, outras não quebraram o vidro. E se você jogar uma pedra, quebrar um vidro e atingir alguém, a qualquer momento pode atingir alguém e machucar. Nós sempre fomos muito bem tratados desde o Morumbi. Nunca teve problema nenhum. O problema é aquela chegada que tem alguns imbecis que fazem isso. E dessa vez, se jogarem pedra e quebrar o vidro, realmente nós não vamos jogar. Hoje teve reunião lá no Choque, já estão falando sobre isso, o pessoal do Corinthians foi. A polícia sempre deu a maior segurança possível, é que tem coisas que fogem do controle. Mas a Polícia Militar de São Paulo, nós que vamos pelo Brasil todo, é a melhor polícia que tem para negócio de futebol. Então, de parabéns, mas tem que acabar isso, gente. É uma coisa que é um absurdo já. Toda vez acontece isso. Pelos 3 últimos jogos que nós fizemos, e pelos 3 últimos jogos que São Paulo fez, São Paulo é favorito. Nós temos que jogar muita bola para conseguir ganhar de São Paulo pelos jogos que estão os últimos 3, 4 jogos. Infelizmente é a realidade, não adianta tampar só com a peneira. Saiu do Duílio, o Wilson, o Sheik, aí vão ver, e o treinador vão ver a melhor logística. Essa decisão é deles. Agora, para nós, jogar com o São Paulo já é um jogo difícil. O São Paulo numa ascendência muito grande. E uma final... 2 finais de domingo a domingo e no meio um jogo com o Chapecó, lógico que dificulta a preparação, dificulta o descanso, mas é o calendário do futebol brasileiro, não adianta reclamar. Vamos tentar fazer um bom jogo contra o São Paulo
e também o melhor jogo possível contra a Chapecoense. Bom, tá aí o Andrés. O Andrés é irônico. Se você vê, toda vez que pergunta para ele, ele fala que sempre o outro time é o favorito. Não, o Palmeiras é o favorito, o Santos é o favorito, São Paulo é o favorito e tal. Agora, quem está pegando de novo é essa história do ônibus das pedras. Ele falou que dentro do Morumbi ele é super, o Corinthians é bem tratado, que não tem problema nenhum, o problema é fora e que nas últimas 3 partidas o ônibus do Corinthians foi apedrejado. E ele falou de novo, se jogar a pedra no Corinthians não entra em campo, Pascoal. Não, eu acho que ele falou de novo. Não, está coberto de razão. Coberto de razão. Aliás, o Corinthians deve fazer, se não fez, um pedido para que o presidente do TJD, o doutor Olim, vá junto com a delegação do Corinthians, né? Que ele... Seria muito legal. Nós mostramos ontem também, isso aí é o ônibus do Corinthians apedrejado em jogo antigo. Jogos anteriores. Esse foi em julho do ano passado. Isso é no Morumbi, né? Dá para ver ali pela... O Corinthians muitas vezes opta por não levar o seu ônibus e sim contrata um ônibus para ir para lá porque as coisas acontecem dessa forma. E eu acho que o presidente do Corinthians está coberto de razão. Precisa parar com isso. Gostei dessa ideia do... Quem que deu essa ideia? O Corinthians está dando essa ideia. O Corinthians não, deve ter alguém. Quem? O presidente do Corinthians, o André. O senhor vai com a gente. O presidente do Corinthians... O senhor vai sentar aqui... Isso, acontece alguma coisa na partida, aí vão falar, tá vendo? O presidente do TJD estava no ônibus do Corinthians. Não, o presidente do TJD... O presidente do TJD não escala árbitro. O presidente do TJD julga. Só julga problema. Tá bom. Só julga problema. Para começar, né, colocar pelo em ovo e arrumar alguma história para falar do Corinthians, não fazer isso. Então põe o Leco também. Vai o Andrés... No ônibus do Corinthians? Andrés, o Leco e o presidente da federação. E o presidente da federação. Não, mas peraí, não precisaria disso. Senhor Mani, bastaria, por exemplo, o São Paulo, em contrapartida, falar, se apedrejarem o ônibus do Corinthians, eu também não entro em campo. E o Andrés falar a mesma coisa, se acontecer o mesmo com o São Paulo e Itaquera. Os presidentes serem solidários uns com os outros e falar, beleza, o Corinthians não mas eu gostei dessa ideia do Olímpia. Eu colocaria o Rambo para dirigir. Eu não colocaria ninguém do grupo Eu acho que o Corinthians... A ideia do Olímpia não é ruim, porque ele disse que aqui mesmo no Fox Sports Rádio, que a polícia de São Paulo é muito competente, melhor do Brasil e tal. O próprio Andrés falou isso. Não acontece nada e a gente mostrando no dia anterior a polícia passando de moto, os caras jogando pedra no ônibus do Palmeiras, né? Conversa. Existe realmente um trabalho muito intenso da polícia no São Paulo, porque a gente já teve muitos casos de violência e violência muito, muito forte mesmo no passado recente. E o que hoje atenua um pouco isso é a história da torcida única, basicamente. Então, eu acho que o Corinthians tem de ser firme. Se jogar uma pedra, o ônibus tem de fazer a volta e ir embora. Mas o Corinthians está sendo firme, porque ontem o Olim falou aqui no programa que vai ser WO. Hoje o Andrés vai lá e falou, vai WO dá 3-0 para o adversário. Está errado o que Mas o Olim ele já voltou atrás. O presidente voltou na mesma entrevista, inclusive. O que o presidente do TJD disse está errado porque ele já antecipa uma sentença. Né? Porque caso aconteça isso, o Corinthians tem respaldo, gente. Respaldo, qualquer clube, não estou falando do Corinthians, qualquer clube tem respaldo legal para não entrar num campo de futebol se os seus jogadores são atletas, são agredidos na entrada da arena em questão e tal. Então ele não pode antecipar uma sentença, isso é um absurdo. Tanto que depois ele voltou atrás. Mas, enfim, eu acho que o Corinthians tem de ser muito firme nisso. Olha, isso é um jeito de acabar com essas coisas. O Regino Brandão, ele fala aqui, olha, o Sormani, São Paulo não era favorito contra o Ituano e passou. Isso. Não era favorito contra o Palmeiras e passou. Agora é contra o Corinthians. E o momento do São Paulo está melhor mesmo em pouco tempo. Futebol se resolve dentro de campo e não com palavras em bastidores. Perfeito. A observação dele é isso aí. Isso aí, bota. O Lucas chegou aos finais jogando mal para burro. O Lucas pergunta... Aí quando chega na fase mata-mata... Começou a jogar bem. Começou a jogar bem. O Lucas pergunta aqui, mano, será que vai rolar a lei do ex-Jadson? Pode ser, o Jadson contra o São Paulo ele costuma jogar bola. E a tendência é que ele participe desse jogo já como titular. E o Corinthians ele tem 2 escalações aí possíveis, Benja. Ou jogar com o Ramiro na direita, ao lado do Jadson ali também. Ou colocar o Wagner Love para jogar naquele setor. Acredito eu que o Carille vai entrar com o Ramiro para deixar o time do Corinthians um pouco mais defensivo, tomando cuidado com aquele lado esquerdo do ataque do São Paulo. Claro que o treinador do Corinthians viu o posicionamento do São Paulo diante do Palmeiras, o lado esquerdo. Quem falou aqui que o Leco tinha aqui no ônibus?
O Felipe, São Paulinho, falou assim, pô, se o Leco for no ônibus do Corinthians, aí que vão tacar pedra mesmo. Essa foi boa. Não, verdade. O Geraldo Rosa, o São Paulo é favorito. Sou corintiano, mas analisando os últimos resultados, vai ser difícil o Corinthians ganhar, onde se une juventude e experiência. O Danilo Lima, por que não as delegações chegarem no estádio dividindo os ônibus? Seria uma senhora ação, que nem foi aquele Santos São Paulo. A gente estava lembrando... Cara, tem que começar a civilizar o torcedor, não tem que misturar nada. Porque eu vou falar, mas se misturar, os torcedores não vão tacar pedra. Tem que parar com isso. Não pode tacar pedra independente do ônibus. O Carlos Henrique Anis fala, em qual jogo do Corinthians em Itaquera que algum ônibus foi vítima de violência? Não entendi quando o Mano diz que o São Paulo tem que ter a mesma posição. Peraí, qual parte você não entendeu? Que o São Paulo tem que ter a mesma posição? Porque ele fala que em Itaquera nunca nenhum ônibus foi apedrejado. É o seguinte, porque hoje em dia está muito olho por olho, dente por dente. Até agora, nenhum ônibus de qualquer adversário foi atingido na Radial Leste ali, entrando dentro do estádio do Corinthians. Porém, nada impede que isso aconteça também. Então, eu penso da seguinte forma, tem que haver solidariedade de ambos os lados. Chega lá, por exemplo, se o Corinthians for apedrejado no jogo de ida... Isso, se o Corinthians for apedrejado no jogo de ida, o São Paulo deveria ser solidário. E no jogo de volta, se o São Paulo for apedrejado, o Corinthians deveria ser solidário também. E nenhum dos dois entrar em campo. Isso foi no ano que foi isso? Ano passado. Foi 2016. O Balsa com o Dorival Júnior ali embaixo, o Leco com o Modesto Roma Júnior? Porque nesse jogo aí a polícia tinha detectado que os torcedores dos dois times estavam preparando tocaias. E aí... Eu sou contra isso daí, Pascoal. A hora que o cara tá indo pro jogo, o cara tá concentrado. Você não tem que ficar... Às vezes aí ele vai ouvir uma orientação de alguém. Não tem que ter essas coisinhas. Vamos unir as delegações. O ônibus geralmente não, mano. Geralmente no ônibus o cara dá até uma relaxada. Depende. Como é que é no ônibus? Conta pra gente, como é que é no ônibus? Não, a gente vê inúmeros relatos dos jogadores. Pô, os caras tocando pagode e tal. Não, o banco deita, lógico que sim. Tem jogador que não é assim. Tem jogador que já vai concentrado. Mas cada um faz o seu ritual. Lógico, tem cara que já vai inúmeros vídeos até de